E hoje eu vou preparar para vocês uma receita que me pedem muito aqui. É uma cuca de queijinho ou cuca de requeijão, que na realidade é uma cuca coberta com um creme de ricota, fica com uma massa macia e fofinha e uma cobertura bem cremosa. E é essa receita que eu vou ensinar para vocês hoje. Então fique comigo aqui até o final desse vídeo, assim você não perde nenhuma dica. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa da cuca. Eu vou acrescentar numa tigela uma xícara de leite morno, meia xícara de chá de açúcar e 5 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. E vou misturando aqui até o fermento começar a dissolver. Lembrando a vocês que todos os ingredientes que eu uso na receita estão aqui na descrição do vídeo. Já misturei aqui por aproximadamente 1 minuto, eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Para essa receita eu estou usando 3 colheres de sopa de margarina, você pode usar também banha ou manteiga e ela precisa estar em temperatura ambiente. Vou utilizar também um ovo e 2 xícaras de farinha de trigo. Por último vou acrescentar meia colher de chá de sal e agora eu vou misturar bem esses ingredientes até que a massa fique bem homogênea. Essa massa é fácil de fazer, é aquela cuca de massa mole. E essa massa de cuca você pode usar para fazer com qualquer tipo de cobertura. E eu já misturei todos os ingredientes, a massa ela tá lisa, mas ela não tá uma massa elástica. Agora é importante você ficar mexendo essa massa por uns 3 ou 4 minutos, fique mexendo assim com a colher mesmo, que ela vai mudar de textura e ela vai ficar uma massa bem elástica. Isso é bem importante para que sua cuca fique bem fofinha. Então aproveite enquanto eu estou mexendo a massa aqui para já deixar um joinha nesse vídeo, deixe também um comentário falando o que você está achando das minhas receitas, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Eu estou mexendo a massa aqui há 4 minutos e olha só como ela muda de textura. Ela fica uma massa mais lisa e bem elástica. Esse é o ponto que você tem que deixar a massa, que isso desenvolve o glúten e vai deixar a massa bem fofinha. Eu vou cobrir a massa e vou deixar ela descansando por 30 minutos. Esse tempo de descanso é importante para que a massa cresça um pouco e o fermento se desenvolva. Assim que ela tiver crescida, eu volto aqui para a gente continuar a receita. Já se passou meia hora, a massa da cuca já cresceu um pouco. Agora eu vou colocá-la na forma e vou preparar o creme de ricota. Vejam como essa massa está bonita. Eu vou tirar um pouco o ar da massa e já vou passá-la para a forma. E para essa cuca de hoje eu estou utilizando uma forma de tabuleiro. Essa minha forma tem 30 por 20 por 5 de altura. Ela está untada só com manteiga. Você pode usar manteiga, margarina ou banha para untar essa forma. E não é necessário enfarinhar a forma, é só untá-la com gordura mesmo para a massa não grudar. Agora é só espalhar a massa para que ela cubra todo o fundo da forma. Essa cuca fica com uma massa bem elástica, é aquela cuca de massa mole e como eu falei anteriormente, você pode usar para fazer com qualquer tipo de cobertura. Já espalhei toda a massa, vou preparar o creme de ricota. E o creme de ricota, que é o creme de queijinho que eu vou utilizar para a cobertura dessa cuca, tem que ser feito com a ricota seca. Não pode ser feito com creme de ricota, senão você não vai conseguir chegar na textura adequada. Eu vou acrescentar no liquidificador um ovo, 1/4 de xícara de leite, 2 colheres de sopa de nata, 1 xícara de açúcar. E agora eu vou colocar a ricota que eu quebrei ela em pedacinhos. Essa ricota aqui seca não pode ser o creme de ricota. Vou acrescentar também uma pitada de sal e um pouco de noz moscada, mas não coloque demais. E já vou bater no liquidificador. E como ela fica uma cobertura mais cremosa, eu vou mexer aqui mais um pouco com a colher e já vou bater mais um pouquinho.
Eu já bati bem esses ingredientes, ele tem que ficar mais cremoso. Então, se for necessário, vá mexendo de vez em quando com a espátula até que ele chegue na textura adequada. E agora, com o auxílio de uma colher, eu vou espalhando por cima da massa. E a textura é essa aqui, é uma textura bem cremosa, não pode ficar mais líquida que isso. Então vai espalhando para que cubra toda a massa da cuca. Já espalhei todo o creme de ricota por cima da cuca, eu vou deixar ela descansando por mais 15 minutos. Esse tempo de descanso de 15 minutos é bem importante, o fermento já está bem ativo, assim a massa vai crescer mais um pouco, então assim que passar esse tempo eu volto aqui para a gente levar ela para o forno. A cuca já descansou por mais 15 minutos, a massa já cresceu um pouquinho. Talvez do vídeo vocês não consigam perceber, mas ela já cresceu um pouco dentro da forma. E eu já vou levar ela para assar. O meu forno está pré-aquecido a 200 graus e essa cuca leva em torno de uns 40 minutos para ficar pronta. Você vai perceber que ela fica bem mais dourada na parte de cima. Então assim que ela estiver pronta, eu volto aqui para a gente finalizar e servir para vocês. E a cuca de queijinho já está assada, eu acabei de tirá-la do forno, ela ainda está bem quente. Agora eu vou fazer a finalização e isso precisa ser feito enquanto ela ainda está bem quente. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de nata e eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar. E agora eu vou misturar bem até virar um creme. Eu misturei bem, fica nessa textura aqui, agora eu vou colocar por cima da cuca. Como vocês podem observar, essa cuca cresceu bem, essa cobertura já está mais dourada e agora enquanto ela ainda está quente, eu vou espalhar essa nata com açúcar por cima. Assim ela vai derretendo, vai trazer brilho e sabor para essa cobertura. A cuca de queijinho já está pronta, eu só vou aguardá-la esfriar um pouco para cortar para vocês. A cuca já esfriou um pouco, agora eu vou cortar uma fatia para vocês. A massa está bem fofinha, essa cobertura fica bem cremosa. Olha a perfeição dessa cuca, uma massa super fofinha com essa cobertura de queijinho bem cremosa. E olha só como essa massa fica fofinha, como eu falei para vocês antes, você pode preparar essa massa para qualquer tipo de cobertura de cuca, você pode fazer de uva, de morango, de chocolate, daquilo que você mais gostar. Agora é só preparar um café bem gostoso em casa e se deliciar. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dessa minha receita de hoje, essa cuca de queijinho. Quando você fizer na sua casa, deixa um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!